Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso vídeo. Todas as semanas nós publicamos um vídeo ou então, se estivermos em direto, uma live. Todas as semanas, à 13h, nós trazemos aqui um conteúdo para ti, reflexões, estratégias, ferramentas para o teu desenvolvimento pessoal e para o teu crescimento profissional. E esta semana, mais uma vez, estamos cá e esta semana nós vamos falar de um tema que eu acredito que vai ser muito útil para ti, sobretudo porque muitos clientes, alunos chegam até mim a falar-me exatamente disto. Muitas vezes dizem-me assim: Ana Rita, eu chego ao final do dia, eu fiz muita coisa, estive muito ocupado, mas sempre com aquela sensação de que não fiz nada. É quase como se eu tivesse feito muita coisa, mas aquela coisa não é algo realmente significativo. Então hoje eu vou partilhar contigo aqui algo que eu acredito que vai ser muito útil para ti e que te vai ajudar a ti, se é o teu caso, se tu sentes que estás constantemente ocupado, mas raramente tu te sentes produtivo. Então o que eu vou trazer aqui vai ser virar a chave, vai trazer insights muito poderosos e também te vai trazer, acredito eu, uma perspectiva que te vai ajudar no teu desenvolvimento e na tua mudança, para que tu chegues ao final do dia a sentir-te mais produtivo, a sentir que fizeste algo que foi realmente significativo para ti. Mas antes de nós aprofundarmos o nosso tema, e eu estou a colocar aqui a mão e a olhar aqui, porque vou partilhar contigo um livro que eu acredito que vai ser muito útil para ti e também nos vamos basear nesse modelo desse livro para te ajudar naquilo que nós vamos partilhar hoje aqui na nossa live. Mas, bom, antes de irmos lá, se tu és novo ou nova cá e se ainda não subscreveste este canal, eu vou-te convidar a fazer no botão aqui em baixo. Porquê? Porque quando tu subscreves, tu és notificado sempre que um novo vídeo é publicado ou sempre que eu entro em direto. Portanto, todas as semanas, à sexta-feira, à 13h, nós publicamos um vídeo ou então eu entrarei aqui em direto e por isso quando tu subscreves tu és notificado sempre que um conteúdo novo é publicado aqui no YouTube. Se tu já és alguém que costuma assistir às nossas lives ou aos nossos vídeos, sim, muito bem-vindo. Deixa-me saber aqui nos comentários quem é que tu és, de que forma é que os nossos vídeos te têm ajudado, que insights, que ações, que estratégias é que tu já implementaste e que foram úteis para ti, ou que visões diferentes é que os nossos vídeos também já te trouxeram. Aqui neste canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e crescimento profissional. Nós falamos sobre tu viveres de uma forma mais realizada, como é que tu podes crescer enquanto profissional ao desenvolver competências que são competências essenciais e sobretudo no mundo de hoje em que já não basta nós sermos bons tecnicamente. No mundo de hoje, o mínimo exigido é tu saberes fazer a tua função. Aqueles profissionais que realmente se vão destacar são aqueles que têm as competências, as soft skills, as competências emocionais e comportamentais, que conseguem lidar com a adversidade, que conseguem lidar com os desafios, que têm resiliência, flexibilidade, pensamento estratégico, pensamento crítico. Então, tudo isto nós falamos aqui no nosso canal e também muito daquilo que nós falamos é baseado no nosso trabalho. Nós temos um método que se chama método MAPA e é MAPA porque são 4 pilares: mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação. Então são estes 4 pilares que nós trabalhamos nos nossos programas e é isso que nós também procuramos trazer aqui para o nosso canal. Por isso, se tu ainda não subscreveste, reforçando aqui, subscreve, ou então se tu conheces alguém a quem estes vídeos possam ser úteis ou este vídeo possa ser útil, partilha com essa pessoa este vídeo. Não só vais ajudar essa pessoa a trazer-lhe novas visões, a trazer-lhe uma solução para a vida dela que talvez ela não conhecesse, vais ajudar essa pessoa com ferramentas, com estratégias e também vais-nos ajudar a nós, o nosso canal, a conseguirmos chegar a cada vez mais pessoas, que é esse também o nosso principal objetivo e, portanto, todos ganham. Por isso, partilha com alguém que tu conheças e a quem possa fazer sentido este vídeo. Deixa-me fazer-te uma questão. Acontece-te tu chegares ao final do dia, fazeres uma tarefa atrás da outra, parece que estás a correr contra o tempo, mas sempre com aquela sensação de que não fizeste nada, como se aquilo que tu fizeste não foi verdadeiramente significativo. Se isso te acontece, se já te aconteceu, ou se é algo que é recorrente, eu quero que tu saibas que tu não estás sozinho. Nós vivemos numa cultura que cada vez mais parece que celebra o fazer mais. São mais reuniões, são mais projetos, são mais responsabilidades, é mais. E se na verdade nós estivéssemos a ver isto de um prisma completamente errado? E se na verdade aquilo que nós precisamos é fazer menos,
mas com mais impacto. Porque o verdadeiro sucesso profissional talvez não venha de nós fazermos mais e mais. Talvez venha de nós fazermos menos e melhor. E é sobre esse conceito que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar exatamente sobre isto. Fazer menos, mas fazer melhor. E é este paradoxo que fala neste livro que eu tenho aqui para partilhar contigo, onde eu vou partilhar nesta nossa live. Eu já vou partilhar qual é que é este livro que eu tenho aqui. Tu vais, a partir daqui, tu vais compreender o que é realmente essencial na tua vida e a diferença aí entre nós estarmos ocupados e sermos produtivos. Nós vamos explorar também um modelo de 3 partes, que a partir deste modelo nós vamos perceber alguns conceitos que são importantes e tu vais descobrir também como é que tu podes aplicar estes princípios à tua vida. E claro, sempre que tu tiveres questões, deixa aqui em baixo nos comentários, porque eu vou adorar sempre responder às tuas questões, insights que tu leves desta live, partilha aqui também, que eu acredito que este vídeo vai trazer-te muitos insights. Eu tenho a tendência para dizer live porque normalmente eu estou em direto. Hoje, excepcionalmente, não consegui estar em direto, mas não queria deixar passar de te trazer sempre, todas as semanas, um conteúdo, uma reflexão, estratégias para o teu crescimento pessoal e profissional. Então, eu digo sempre pessoal e profissional porque nós não somos seres separados, portanto, nós para crescermos profissionalmente, nós temos que crescer pessoalmente, não dá para nós separarmos uma coisa da outra. Então deixa-me saber aqui em baixo se este tema te interessa, se tu és alguém que realmente parece que luta muito contra o tempo, parece que está sempre a correr contra o tempo e sente-se muitas vezes ocupado, mas sente que não está produtivo. Então, uma das coisas, e eu vou partilhar este livro, eu já li este livro há algum tempo e voltei a relê-lo recentemente. E ainda numa sessão, esta semana eu partilhava com os nossos alunos, uma sessão em grupo da nossa mentoria, que é a mentoria Mapa Advanced, que como Mapa Advanced, porque nós trabalhamos sempre os 4 pilares, mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação, e eu partilhava com os nossos alunos exatamente isto, que é, nós cada vez mais, e comparativamente com os nossos avós, nós temos cada vez mais tecnologia automatizada. E não precisamos ir muito longe. Por exemplo, se calhar na altura dos nossos avós, pelo menos nos meus avós isso acontecia, não havia máquina de lavar, portanto a roupa era lavada num tanque. Então imagina, era muito mais tempo lavar a roupa. Hoje nós temos máquina de lavar a roupa, temos máquina de lavar louça. Então supostamente nós hoje teríamos mais tempo do que os nossos avós. E repara, parece que é exatamente o oposto. Nós temos mais formas, mais tecnologia, mais ferramentas que nos ajudam a libertar tempo e parece que nós estamos cada vez mais ocupados e com menos tempo. Porquê é que isto está a acontecer? Ou como é que isto veio a acontecer? Sobretudo porque parece que nós vivemos nesta cultura, como eu dizia há bocadinho, do mais. Para fazer mais. Então, se eu tenho mais tempo, eu vou ocupar aquele tempo com mais alguma coisa, com mais um projeto, com mais uma reunião, com mais um hobby, com mais uma responsabilidade, mais. E este livro que está aqui vem-nos trazer uma perspectiva diferente. Este livro é o Essencialismo. Este é um livro que como eu estava a dizer, eu já o li, voltei a relê-lo novamente e acho que ele é tão interessante, acho não. Para mim, ele é interessante e trouxe-o então para esta live e vou falar sobretudo na base teórica e trazer aqui a prática, obviamente, para ti. Então, uma das primeiras coisas e uma das primeiras premissas que começa logo aqui no livro, que é uma pergunta que é uma pergunta super interessante e a pergunta é assim: uma pergunta que nós nos podemos fazer constantemente é: será isto a coisa mais importante que eu devia estar a fazer com o meu tempo e recursos neste momento? Repara como isto é super poderoso. Então, muitas vezes nós estamos a ocupar o nosso tempo, e repara, eu estou a usar mesmo esta palavra, ocupar o nosso tempo com algo sem nos questionarmos. E a pergunta que é importante, e o livro começa logo aqui com isso, é: será isto a coisa mais importante que eu devia estar a fazer com o meu tempo e com os meus recursos neste momento? Repara só, quando nós nos colocamos esta pergunta, se
é um sim, então significa que nós estamos alinhados com aquilo que é importante para nós. Se é um não, então é importante aqui nós nos questionarmos se aquilo que nós estamos a fazer é realmente importante para nós. Eu já vou chegar aqui, já vou partilhar contigo um modelo de 3 passos e a diferença entre um essencialista e um não essencialista, que vai fazer toda a diferença e vai te trazer muita clareza sobre isto que eu estou aqui a falar. Então, e uma das coisas que aqui a base deste livro do essencialismo aprenda a fazer menos, mas melhor. Repara só, super poderoso. Então a base é mesmo esta, menos, mas melhor. O essencialista, o modo do essencialista é a procura incessante do menos e do melhor. E uma das perguntas que, para além daquela que eu coloquei há bocadinho, é esta: será que eu estou a investir nas atividades corretas? O essencialismo, só quando, e o autor diz aqui, só quando se permitir deixar de tentar fazer tudo, deixar de dizer sim a toda a gente, é que pode dar o seu maior contributo para as coisas que realmente importam. Então, o que é que este é o exemplo, a proposta básica do essencialismo? Só quando se permitir deixar de tentar fazer tudo, deixar de dizer sim a toda a gente, é que pode dar o seu maior contributo para as coisas que realmente importam. E hoje em dia nós vivemos numa correria tão feroz que nós não nos damos tempo para perguntar o que é realmente importante. E muitas vezes quando chegam até mim e líderes muitas vezes têm esta questão de parece que estão sempre a correr contra o tempo, porque há sempre mais uma coisa na lista de tarefas, há sempre mais uma coisa a fazer, há sempre mais e mais. E quando eu lhes pergunto, mas o que é realmente importante? Normalmente respondem, mas tudo é importante. E a verdade é que se tudo é importante, então nada daquilo é realmente importante. Há uma diferença muito grande entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante, e muitas vezes nós confundimos estes dois lados. Urgentes são coisas que nós precisamos de fazer naquele momento. Importantes são coisas que estão ligadas com os nossos objetivos, com os nossos valores, e tudo o que está alinhado com os nossos objetivos e com os nossos valores, porque é importante para nós, normalmente não são coisas urgentes. E eu costumo dizer aos meus clientes o seguinte: tudo aquilo, ou a maior parte das coisas que hoje são urgentes, em algum momento foram importantes. Vou repetir. A maior parte das coisas que hoje são urgentes, em algum momento foram importantes e nós fomos empurrando com a barriga, dizendo que ainda temos tempo, ou que ainda não, que aquilo pode esperar, ou que há outras coisas urgentes. E o que é que faz? Nós acabamos por dispersar a nossa energia. E aliás, há uma figura muito interessante e muito característica, e provavelmente tu já viste neste livro, que é justamente isto. Se tu reparares aqui, nós temos aqui a energia e temos várias coisas à volta, várias setas, e depois temos aqui, deste lado, nós temos a energia e uma seta. Então, o essencialismo não tem a ver com nós fazermos mais coisas, mas fazer as coisas certas. E é exatamente isto que esta imagem representa. O essencialismo, fazer aquilo que é realmente essencial. Então, não é nós fazermos mais coisas, é fazermos aquilo que é essencial. O essencialismo também não significa apenas fazer menos por fazer menos, ou seja, não é só fazer menos por fazer menos, é sobre fazer o investimento mais sensato possível do nosso tempo e da nossa energia para funcionarmos ao nosso mais alto nível de contribuição, fazendo apenas o que é essencial. Então, aqui qual é que é o foco aqui? E o que é que esta imagem nos quer dizer? É que nós precisamos de filtrar as nossas opções. A verdade é que cada vez mais, hoje, nós temos mais opções. E o facto de termos mais opções, nós dispersamos cada vez mais a nossa energia. Porquê? Porque nós queremos ir a tudo. Então o objetivo aqui não é nós fazermos tudo, é fazermos mais das coisas que são certas. E isto vai-nos trazer, a longo prazo, vai-nos trazer mais energia. É sobre nós fazermos um investimento mais sensato possível do nosso tempo e da nossa energia. E repara, o nosso tempo, muitas vezes nós ouvimos e dizemos, eu própria também digo, eu gostava de ter mais tempo. Mas se há coisa que nós sabemos hoje que não vamos ter, é mais tempo, porque o nosso tempo é finito. Aliás, muitas vezes dizem-me assim, tempo é dinheiro.
e isto é uma opinião, tempo não é dinheiro. Porquê que eu digo isto? Porque eu posso ter mais dinheiro no tempo que eu tenho, mas eu não posso ter mais tempo. Porque a partir do momento em que eu nasci com a minha conta. Imaginem que o nosso banco de tempo, ele foi depositado assim no momento em que nós nascemos. E a partir do momento em que nós nascemos, nós temos a conta lá em cima de tempo. Cada dia que passa, nós vamos diminuindo a nossa conta de tempo. Quando nós pensamos no dinheiro é exatamente o oposto. Nós se calhar não nascemos com um banco de dinheiro, não temos dinheiro no banco assim no momento que nós nascemos, mas nós podemos, com o tempo que nós temos, nós podemos ter mais dinheiro. Às vezes à altura podemos ter mais, outras vezes podemos ter menos, mas é uma questão de, se nós fizermos as coisas certas no tempo que nós temos, com a sabedoria do momento, nós podemos ter mais dinheiro, não podemos ter mais tempo. Então, apesar disso, nós não podermos ter mais tempo, nós podemos usar o nosso tempo de forma mais sábia. Eu vou repetir. Apesar de nós não podermos ter mais tempo, nós podemos usar o nosso tempo de forma mais sábia. E usar o tempo de forma mais sábia é usarmos o nosso tempo com mais intenção. Aliás, aqui o autor também fala sobre isso. O modo essencialista significa viver com intenção. Distinguir propositadamente os poucos vitais dos muito triviais. Repara só nisto. Distingue propositadamente os poucos vitais dos muitos triviais. Então, na verdade, nós hoje vivemos muitos triviais, muitas opções que não são todas importantes. E o que é que nós queremos? Nós queremos fazer tudo. E o facto de nós queremos fazer tudo, o que é que acontece? Exatamente isso que tu estás a pensar. Não fazemos nada daquilo que é realmente essencial, daquilo que é importante para nós. Então, uma pergunta que é importante, se há uma pergunta que tu podes levar, será que eu estou a investir nas coisas que são certas? E esta filosofia do menos, mas melhor. Não é fazer menos por fazer menos, é fazer menos, mas melhor. Eu até apontei aqui num post-it para me lembrar sempre. Será que isto é a coisa mais importante que eu deveria estar a fazer com o meu tempo e recursos neste momento? E sem dúvida que gravar este vídeo, porque está a ser gravado, ou estar em direto, é uma das coisas mais importantes para mim, para eu poder contribuir para aquilo que realmente faz significado para mim. Então, isto até coloquei num post-it esta pergunta, e pode ser algo que pode ser importante para ti, uma pergunta que não é uma pergunta para nós respondermos uma vez. E viver em modo essencialista, aliás, o autor mais à frente refere exatamente isso, e eu quero já partilhar contigo este modelo destes 3 passos do que é ser essencialista ou não, mas ele até fala aqui, o essencialismo não tem a ver com criar uma coisa e nós nunca mais olharmos para lá, ou seja, este não é um conceito de eu vou fazer isto e nunca mais penso nisto. Ele até dá o exemplo de como se nós estivéssemos a arrumar o nosso roupeiro. Quando nós arrumamos o nosso roupeiro, nós arrumamos, ele fica todo limpinho, nós tiramos aquilo que é essencial daquilo que não é essencial, ou seja, nós olhamos para as nossas roupas, nós percebemos aquilo que nós queremos ficar, aquilo que nós queremos doar. E depois de fazer esta escolha, ao fim de algum tempo, nós voltamos lá novamente. Nós voltamos a olhar para o nosso roupeiro. Nós voltamos a fazer escolhas. Então, o essencialismo é sobre isto. Não é sobre uma coisa que eu penso uma vez e está. Até porque, como eu te tinha dito, isto foi um livro que eu li há algum tempo e voltei a relê-lo novamente. E isto é um post-it que eu costumo ter aqui, que é: será que isto é a coisa mais importante que eu devia estar a fazer com o meu tempo e recursos neste momento? Para me trazer este conceito do mais e melhor. E há uma imagem super interessante que ele partilha aqui, que tem a ver com, e vai nos levar aqui ao modelo, e a imagem nós temos a imagem assim, e nós queremos transformar a imagem assim. Ou seja, o que é que isto significa? Nós queremos focar na coisa mais importante. E a coisa mais importante é esta que está assim. Porquê? Porque nós queremos que a nossa energia ela não esteja dispersa por tudo. Porquê? Porque é isto que nos deixa esgotado. Então, se nós tivermos a nossa direção para muitos lados, o que é que vai acontecer? Nós vamos sair sobrecarregados. Isto vai dar sobrecarga, vai ser cansaço. Nós vamos sentir que estamos ocupados.
Mas isto não é só sobre ser produtivo. E entretanto, isto ficou tudo um em cima do outro. Cansaço e ocupado. Então, o que é que nós realmente queremos? Nós queremos efetivamente ter energia, mas que esta energia esteja focada naquilo que é essencial para nós. Eu até gosto de pensar naquilo que é essencial para nós em várias áreas da vida, nós não vamos focar aí agora, mas essencial. Isto o que é que vai nos trazer? Vamos ser produtivos e não significa que eu tenha que fazer mais. Menos, mas melhor. Então é este conceito que nós queremos trazer, do menos, mas melhor. Menos, mas melhor para a tua vida. E neste modelo há 3 componentes fundamentais. Quando nós falamos neste modo essencialista, há 3 componentes fundamentais que está aqui no livro e que eu vou partilhar contigo. Então, nós fazermos mais, mas melhor, nós temos 3 coisas que são importantes. O pensar, o fazer e o conseguir. Então, repara como o pensar são coisas... Hoje em dia, pensar parece que se tornou um luxo, quando na verdade pensar é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, e cada vez mais parece que é um luxo nós conseguirmos olharmos para as coisas e pensarmos de uma forma mais criteriosa, observarmos mais os nossos pensamentos, perceber que os nossos pensamentos não são verdades absolutas, e o facto de nós muitas vezes estarmos a levar os nossos pensamentos em verdades absolutas é o que faz com que nos sintamos cada vez mais desconectados, sobretudo de nós mesmos. Então, neste modo essencialista, o pensar é importante. Porquê? Porque quando nós pensamos, às vezes nós estamos a pensar que nós temos que fazer tudo. E no pensar, vem muitas vezes crenças como o tenho de. E quando nós ficamos muito presos no tenho de, o que é que acontece? Nós queremos fazer tudo para todos. Então, nós queremos fazer tudo. E como eu dizia há bocadinho, quando nós queremos fazer tudo, o que é que acontece? Nós não fazemos nada. E este é um modo não essencialista. Então, vamos só puxar aqui um bocadinho para baixo. E aqui é um modo, e vamos meter aqui, não essencial. E este é um modo essencial. Então, no modo não essencial, nós queremos fazer tudo. E o que é que acontece? Aqui é quando me dizem assim, quando eu pergunto aos meus alunos ou aos meus clientes, então, mas o que é importante? Muitas vezes é tudo é importante. Quando tudo é importante, o que é que vai acontecer? Nós vamos cair aqui, nós vamos cair nesta querer fazer tudo e vamos estar cada vez mais desconectados. Então, quando nós achamos que tudo é importante, então se tudo é importante, nada vai ser importante. Eu vou ter muita dificuldade para conseguir fazer uma coisa que é, como é que eu vou encaixar? Então, muitas vezes nós queremos encaixar tudo. Quando, na verdade, nós temos que fazer exatamente o oposto. Nós temos que, em vez do tenho de, eu posso escolher. E muitas vezes nós deixamos de exercer este nosso poder de escolher. Porquê? Porque nós queremos fazer tudo com todos e para toda a gente. É muito dizer sim a tudo e a todos. E o que é que acontece quando nós dizemos sim a tudo e a todos? Vai acontecer esta sobrecarga, este cansaço, o sentirmos constantemente ocupados. Então nós vamos começar a pensar para fazer escolhas diferentes. Se tudo é importante, não, nem tudo é importante. Algumas coisas são importantes. E aqui vai-me buscar são importantes. Eu vou colocar aqui o símbolo do importante. E aqui leva-nos para uma coisa que é verdadeiramente importante de nós pensarmos, e passa aqui a redundância. Aquilo que é importante é aquilo que está alinhado com os nossos valores, com aquilo que são as nossas visões de futuro. O que é que eu desejo para mim?
qual é que é o propósito ou qual é que é o sentido que eu quero dar à minha vida. E repara, por muito que isto pareça trivial, isto é essencial, isto é vital. Buscando aqui o que o autor dizia, nós precisamos distinguir propositadamente os poucos vitais dos muito triviais. Então, isto significa o quê? Significa que algumas coisas são importantes para nós. Coisas essas alinhadas com os nossos valores, com a nossa visão, com o significado que nós desejamos dar à nossa vida. Se tu não sabes quais são os teus valores, se tu não tens dificuldade na tua visão, então é importante tu incidires aí. Porquê? Porque isto é essencial. Repara, isto é essencial. Os teus valores, a tua visão, o que são o teu propósito, os pilares do propósito e tudo isto, se tu precisas de ajuda aqui, nós temos um desafio que é o desafio 21 dias de propósito, onde ao longo de 21 dias tu tens uma aula por dia, onde nós te ajudamos não só a clarificar quais é que são os teus valores, a perceberes qual é que é a hierarquia dos teus valores, qual é que é a tua visão. Nós damos-te exercícios para te ajudar a expandir a tua mente, para focar na tua visão, quais são os pilares do propósito, qual é a tua frase de missão, ou seja, nós vamos num processo muito estruturado para que tu faças essa descoberta. Para quê? Nós vamos focar aqui no pensar. Primeiro nós precisamos de perceber isto para podermos fazer mudanças. Repara, eu já disse isto em outros vídeos, em outras lives. Nós não conseguimos mudar nada que não consigamos compreender. Então, se tu queres fazer mudanças na tua vida, se tu queres conseguir algo, e repara o interessante aqui, mesmo neste modelo apresentado pelo autor, nós começamos por pensar para conseguir. Até nós podemos ir buscar aqui um outro tema que é o ser, o fazer e o ter. E não invertas esta ordem. O que é que eu vejo muitas vezes? Nós queremos ter, mas nós queremos ter e invertemos. Nós queremos ter, nós queremos fazer e ser. E muitas vezes a nossa identidade, o ser está ligado à nossa identidade. Então não vamos inverter esta ordem. Primeiro vem o ser. O ser vem de quê? Vem de nós pensarmos. Depois, de acordo com a nossa identidade, nós vamos sim fazer. Aqui nós vamos tomar ações. E estas ações, a consequência é o ter. Então o ter é uma consequência. Isto é um processo. É um caminho que nós fazemos. E o resultado, se nós estivermos só focados no ter, nós vamos estar só focados no resultado. Aliás, aqui, quando nós terminarmos este modelo, tu vais perceber que o resultado é apenas a consequência de quem eu sou, das ações que eu tenho e dos resultados que eu coloco. Agora, nós podemos pensar assim, mas Ana Rita, às vezes os meus resultados são influenciados por muitas outras coisas. Exatamente. Por isso é que nós precisamos sempre de ativar os nossos recursos internos. Nós precisamos de focar naquilo que está sobre o nosso controle e deixar de lado aquilo que não está no nosso controle. Como a própria oração da serenidade nos diz. A oração da serenidade diz-nos: concede-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar aquilo que pode ser mudado, ou seja, coragem para mudar aquilo que pode ser mudado, as ações que eu posso ter, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Sabedoria para saber distinguir aquilo que está no meu controle daquilo que não está no meu controle. E repara, há muita coisa que não está no teu controle. E há umas tantas outras. A forma como tu pensas, a forma como tu ages está no teu controle. As interpretações que tu fazes estão no teu controle. Então, uma das primeiras premissas para nós vivermos mais e sabermos focar naquilo que é essencial, vamos substituir o tenho de pelo escolho. Nem tudo é importante, algumas coisas são importantes. E em vez de eu tenho de encaixar tudo, então que concessões é que eu preciso de fazer? Ou seja, quais são as coisas que eu preciso de ceder? Concessões ou que cedências eu preciso de fazer na minha vida? Para quê? Isto é a parte em que nós precisamos de pensar. Eu não consigo mudar nada que eu não consiga compreender. Então vamos começar a substituir. Começa a ficar atento ao tenho de. Em vez do tenho de, vamos focar no
escolho? O que é que eu escolho? O que é que eu escolho focar? O que é que eu escolho fazer? Então vamos começar a focar aí. E depois, este segundo ponto, nós temos o fazer. E no fazer, nós temos aquilo que acontece é reação ao urgente. E o que é que acontece? Muitas vezes quando eu pergunto, mas o que é realmente urgente? E muitas vezes dizem-me, tudo é urgente, tudo é importante. O que acontece no fazer é que normalmente nós estamos constantemente em modo reação. E este modo reação vem de nós dizermos sim. Muitas vezes nós não damos tempo para aprofundar, nós dizemos sim a tudo e a todos. Nós dizemos sim a tudo, uma nova oportunidade, nós dizemos sim às pessoas, muitas vezes sem pensar se aquilo que nós estamos a dizer sim é realmente relevante. E fazemos muitas vezes tudo à última da hora. Então nós empurramos com a barriga e fazemos tudo à última da hora. Por isso é que eu te dizia, muito daquilo que é urgente, e eu te vou escrever e não estou a partilhar, muitas das coisas que são aqui urgentes, então nós temos esta reação urgente, nós dizemos sim a tudo e fazemos muitas coisas de última hora. Aquilo que é urgente e que nós estamos a fazer urgente agora, em algum momento, provavelmente, isto já foi importante e nós deixamos que esse importante se tornasse urgente e nós precisamos de mudar isso. Então nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de fazer uma pausa. Então, e é isto que muitas vezes eu vejo que não é feito, que é nós precisamos de fazer uma pausa. Porquê? Porque nós estamos sempre em modo reação, em fazer mais e mais, e o facto de fazermos mais, não paramos para pensar e para nos questionar se aquilo que nós estamos a fazer é realmente essencial. Isto até me lembra uma história que eu ouvi há algum tempo, e a história era mais ou menos assim. Uma vez o marido viu a esposa, sempre que a esposa estava a cozinhar as coxinhas, as coxas de frango, ela cortava sempre o final da coxa, tirava sempre ali um bocadinho da coxa. E o marido perguntou, porquê é que tu fazes isso? Porquê é que tu cortas um pedacinho da coxa? Porquê é que tu tiras sempre esse pedacinho, esse final de osso da coxa? E a mulher respondeu, porque a minha mãe já fazia assim. E então o marido decidiu, ok, então foi perguntar à sogra, olha sogra, porquê que corta sempre o final da coxa? Porquê que tira aquele bocadinho da coxa? E a sogra respondeu, a minha mãe já fazia assim. Felizmente, a avó da esposa ainda era viva, então ele decidiu ir perguntar, neste caso à avó da esposa, o porquê dela o fazer. E quando chegou à avó da esposa e lhe perguntou, olha, porquê que corta sempre o final das coxinhas? E ela respondeu, porque antigamente as panelas eram tão pequenininhas que a coxinha não cabia lá toda, então eu cortava aquele naquinho final que era para ela caber. E repara, o que é que esta história nos mostra? Que nós muitas vezes estamos a fazer as coisas sem nos questionar porquê que nós o estamos a fazer, como é que aquilo nos vai beneficiar. Nós fazemos porque vimos alguém a fazer, sem questionar porquê ou como é que aquilo é importante. Então, saber pensar melhor, por isso é que antes de fazermos qualquer coisa, fazermos uma pausa. Em vez de dizermos sim a tudo, vamos dizer não à maior parte das coisas, exceto às coisas que são essenciais. Então, aqui é que nós vamos dizer... o que é que nós vamos dizer não? Nós vamos dizer não a todas as outras coisas e vamos dizer sim às coisas que são realmente essenciais. Repara como isto é super poderoso. É nós deixarmos de entrar no piloto automático e realmente focarmos e termos mais presente aquilo que é importante. E depois, aqui no faz, eliminar, em vez de nós fazermos tudo à última da hora, como nós vemos aqui, nós vamos eliminar os obstáculos para tornar a execução mais fácil. Repara, menos, mas melhor. Então, nós vamos eliminar o quê? Nós vamos querer eliminar obstáculos. Então, aqui, eliminar os obstáculos. Okay? Então, vamos fazer uma pausa, dizer não à maior parte das coisas, tirando as coisas que são realmente
essenciais, ou seja, nós vamos dizer sim às coisas que são essenciais e em vez de ficarmos focados em fazer tudo à última da hora, o que é que nós vamos focar? Nós vamos eliminar os obstáculos para tornar a nossa execução mais fácil. E depois nós vamos conseguir o quê? Nós vamos conseguir viver uma vida que nos satisfaz, ou seja, em vez de nós vivermos uma vida, que é como ele coloca aqui, os não essencialistas vão viver uma vida que não satisfaz. Os essencialistas vão viver uma vida que é realmente importante. E repara, o que é que nós vamos conseguir? Quando nós aceitamos muitas coisas, e aqui o conseguir, quando nós vivemos uma vida que não nos satisfaz, o que é que faz? Que nós vamos aceitar muitas coisas e que essas coisas não são essenciais. Então nós vamos aceitar muita coisa e o que é que vai se ressentir? O nosso trabalho. Se eu aceito muita coisa, o que é que vai ressentir? Vou ficar ressentido. O meu trabalho vai ficar ressentido. E eventualmente eu vou me sentir ressentido. Eu vou me sentir descontrolado. E eu diria até, e que o autor não coloca aqui, mas mais que descontrolado, é sobrecarregado. Eu vou conseguir o quê? Em última instância, se eu digo a tudo, repara aqui, eu tenho de, tudo é importante, eu preciso encaixar mais uma coisa, eu vou reagir a tudo o que é urgente, eu vou dizer sim, eu vou andar sempre em coisas de última hora, mais que descontrolado, eu vou me sentir o quê? Eu vou me sentir sobrecarregado. Depois é outra coisa que é, e esta é super importante que o autor coloca aqui, não sabe se as coisas certas foram feitas. Repara, não saber se as coisas certas foram feitas. As coisas certas foram feitas é uma pergunta muito importante nós nos colocarmos aqui. O certo foi feito? Provavelmente não. Porque eu não sei responder a esta questão. E aliás, agora estava a dizer, mas sente-se assoberbado e exausto. O autor coloca aqui também. Sente-se assoberbado e exausto. Ou seja, o que é que acontece? Repara porque é que nós muitas vezes chegamos ao final do dia, estamos ocupados, não nos sentimos produtivos, porque estamos constantemente a entrar neste ciclo. Eu tenho de fazer mais uma coisa, tudo é importante, eu preciso encaixar mais isto, eu preciso reagir a isto, mais um imprevisto, mais uma coisa, estou em modo reação e não em modo responder. Uma coisa é reagir, outra coisa é responder. Para eu responder a algo, eu vou precisar de quê? Desta pausa estratégica. Tudo é urgente. O meu trabalho vai ficar ressentido e escrever aqui sobrecarregado. Repara, como isto fica, parece que isto é uma coisa muito complexa, mas como isto fica muito claro na nossa cabeça quando nós estamos focados em tudo que não é essencial. Agora, qual é que é a diferença quando nós focamos naquilo que é essencial? Então nós vamos escolher. Nem tudo é importante, algumas coisas são importantes e eu preciso de saber questionar quais é que são essas coisas. Que concessões é que eu preciso de fazer? Eu penso que é neste livro também que há uma questão que é: que problema é que eu quero ter? Porquê? Porque se eu vou fazer uma concessão, eu vou escolher uma coisa em detrimento de outra. E será que essa outra coisa é realmente essencial para o meu bem-estar? Nós falamos muito de bem-estar, de felicidade, então nós temos que nos questionar: isto que eu estou a fazer é realmente importante para o meu bem-estar? Para isso eu preciso de fazer uma pausa. Uma das coisas que hoje sabe-se para o bem-estar que é fundamental é o mindfulness. Porquê? Porque o mindfulness, a atenção plena, é a capacidade de nós conseguirmos parar o nosso piloto automático, a capacidade de nós conseguirmos observar o momento, a capacidade de nós conseguirmos observar os nossos pensamentos, as nossas reações, e com isto, com esta observação, vai simplificar o processo de nós travarmos esse piloto automático. E se nós não estamos em piloto automático, nós não vamos estar em modo reação, mas vamos estar em modo resposta. Então aqui repara, quando nós dizemos não à maior parte das coisas e dizemos sim a apenas aquilo que é essencial, quando nós eliminamos os nossos obstáculos, o que é que vai acontecer? Eu vou ser alguém que vou escolher. Repara só, nós voltamos praticamente aqui ao início. Nós vamos escolher para poder fazer,
escolher para poder conseguir, neste caso, um excelente, eu vou meter aqui ótimo, mas é excelente trabalho. Vou meter ali ótimo porque já não tenho aqui muito espaço. O que é que nós nos sentimos? Enquanto que aqui nos sentimos descontrolados, aqui nós sentimos no controlo. E no controlo de quê? Das nossas escolhas, porque é a única, são poucas as coisas, como eu dizia, que nós temos total controle. Nós temos controle da forma como nós interpretamos, nós temos controle da forma como nós respondemos, nós temos controle dos nossos pensamentos, nós podemos gerir as nossas emoções, as nossas interpretações, nós podemos olhar de um outro ângulo para uma mesma situação, então nós vamos sentir que estamos no controle e no domínio, sobretudo de nós mesmos. E reparem, isto traz-nos uma sensação de bem-estar, também de felicidade e de prazer. O que é que isto também nos vai trazer? Aqui enquanto, será que o certo está a ser feito? Nós vamos fazer as coisas certas. Quais é que são estas coisas certas? Ou seja, é aqui que nós temos que começar. Por isso é que eu te falava no desafio de 21 dias. O nosso desafio de 21 dias, é o desafio 21 dias de propósito, porque o propósito está muito ligado a esta questão que é o nosso tempo. O nosso tempo é o nosso bem mais escasso, eu já falei nisto nesta nossa live, o nosso tempo é o nosso recurso mais valioso, porque é o recurso que todos os dias a nossa conta de tempo vai baixando. Mas nós podemos usar o nosso tempo de uma forma mais sábia. E para isso nós temos que nos fazer melhores perguntas. Repara que mesmo este modelo nos fala em pensar. Por isso é que o desafio 21 dias é tão poderoso, porque ele não só dá-te este ponto de partida para tu perceberes o que é realmente importante, para distinguir aquilo que é o vital daquilo que é o trivial. Mas para isso tu precisas de saber ter um processo estruturado para isso. Por isso, eu vou deixar aqui em baixo na descrição o link para o nosso desafio 21 dias, que nós vamos começar muito brevemente e eu espero-te lá dentro. E claro, o que é que isto nos vai adicionar? Nós vamos ter prazer no processo. E repara só que chegamos aqui até este ponto, onde quando nós estamos só focados no ter, nós só estamos focados no resultado. Repara que para nós termos um resultado, nós precisamos do processo. Este é o processo. O processo está em nós darmos significado. É sobre nós trazermos propósito à nossa vida. Então, como é que nós conseguimos isto? Nós conseguimos focando naquilo que é realmente essencial. Através das escolhas que são importantes para nós, perceber que algumas coisas são importantes, não são todas importantes, que concessões é que eu preciso de fazer. Para isto, o que é que eu tenho que fazer? Isto é o que eu preciso de pensar. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma pausa. Esta pausa vai-me ajudar a saber que não é tudo importante. Algumas coisas são importantes. Portanto, a dizer não a tudo aquilo que não é essencial. Vai-me ajudar a eliminar aquilo que são obstáculos para focar naquilo que é realmente importante. E isto vai-me ajudar a conseguir o quê? Nós pensarmos o ser, o fazer e o ter. A consequência disto é fazer escolhas que vão ser ótimas para o nosso trabalho. Repara que nós falamos aqui de realização profissional. Repara como este processo aqui nos está a mostrar exatamente isto. Nós vamos nos sentir mais ao controle. Sentirmos mais ao controle vai-nos dar uma sensação de maior bem-estar, vai-nos dar uma sensação de maior clareza. E repara que este controle não vem de eu controlar cada milímetro com rotinas, rituais, com uma disciplina que é uma disciplina que muitas vezes até é aquilo que eu costumo dizer, às vezes nós temos que ter atenção para que esta disciplina não seja uma disciplina que esteja no foco do controlo, mas sim uma disciplina, um controlo que vem de um bem-estar, do saber fazer escolhas, do saber discernir, do saber o que é essencial para mim neste momento. E isto vai-nos trazer o quê? Energia para usarmos no tempo em que nós temos, focando naquilo que é realmente importante, fazendo menos, mas melhor. Isto vai-nos dar prazer no quê? No processo. Trazer-nos prazer no processo, porque nós vamos estar a focar nas coisas que são certas para nós. E como eu dizia há bocadinho, aquilo que é fazer o que é certo, isto não é um processo de eu faço uma vez e eu já sei tudo. Então nós vamos precisar de pensar, nós vamos precisar de refletir, nós vamos precisar das ferramentas certas para nos ajudar a focar mais no processo
e menos no resultado. Então, já partilhei muito deste bocadinho, foi só mesmo um bocadinho aqui do livro. Este livro é muito interessante, portanto fica aqui a dica do essencialismo. Nós vamos ficar aqui nesta nossa live. Então, aqui tu já percebeste que há 3 pilares neste modelo, 3 pilares que são fundamentais: o pensar, o fazer e o conseguir. Então o essencialismo não é sobre nós fazermos tudo, é sabermos escolher aquilo que é realmente essencial. Já revimos que para nós pensarmos, então vamos, em vez de tenho de, vamos focar em eu escolho. No fazer, vamos começar a fazer uma pausa. Se eu diria algumas ações que possam ser úteis, vamos substituir o tenho de por escolho. E mesmo no teu discurso, fica atenta de cada vez que dizes assim, tenho de. E quando dizes tenho de, será que isto é mesmo importante? Até podes usar esta pergunta. Será que isto é a coisa mais importante que eu devia estar a fazer com o meu tempo e com os meus recursos neste momento? Claro que há algumas coisas que se calhar vais ter que fazer naquele momento, mas usar a palavra eu escolho em vez de eu tenho de. Isto vai tirar muita sobrecarga. Outra coisa que podes começar a fazer é uma pausa. Podes começar até a praticar mindfulness no teu dia. Se depois quiseres saber mais sobre isso, deixa-me saber aqui em baixo se tu gostavas de saber mais sobre a prática de mindfulness. E conseguir. E depois esta é a consequência. Quando nós usamos a escolha, quando nós usamos o nosso discernimento, quando nós usamos a nossa capacidade de pensar, quando nós fazemos uma pausa no momento para refletir se aquilo realmente é importante, nós vamos sentir que estamos muito mais ao controle e menos à deriva. Então eu espero que esta live seja muito útil para ti, que tenha sido muito útil para ti. Deixa-me saber aqui nos comentários um insight, uma ação, algo que esta live despertou em ti, porque eu adoro sempre ler os vossos comentários. E deixa-me lembrar-te disto. O essencial é aquilo que é realmente importante para ti. Nós vimos aqui que existem várias etapas que se conectam entre si e não é tu tens que saber, tu não tens que nascer a saber isto. É importante que tu faças o trabalho estruturado para o conseguir descobrir neste momento. E se há coisa que nós podemos ser é curiosos em relação a nós mesmos. Então a questão que eu deixo para ti é se esta live foi útil, ou este vídeo foi útil, o que é que tu levas daqui, e se fosse escolher uma ação essencial hoje, agora, neste momento, o que é que seria essa ação essencial? Então, apenas levasses uma coisa daqui, o que é que seria para ti? Este é o meu desafio, que escolhas uma coisa que é essencial. Portanto, se este tipo de conteúdo foi útil, se gostavas mais que eu fizesse também de outros livros, deixa-me saber aqui em baixo, porque eu vou adorar ler os teus comentários. E já sabes, abraça as pessoas que tu amas e continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. Até já!